Good evening. Boa noite. They're trying to teach me some Portuguese. Good luck. Boa sorte. As you can see, I look like a normal human being. Como podem ver, eu pareço um ser humano normal. Amen. Amém? But it's not mine. Mas não é meu. It's well, it is mine. Bem, é meu. It's just from Portugal, so I Só look que é de very Portugal. Portuguese today. Por isso eu pareço português hoje. Pants are a little tight for me in America, Estas calças são um bocadinho apertadas para mim, but that's European clothing. mas são roupas da Europa. So I miss my brother's brown suit. It was nice and loose. Por isso eu sinto a falta do fato castanho do meu irmão, que era mais solto. But God is good, amen. Mas Deus é bom, amém? So I'm very grateful Eu estou muito grato that we have the opportunity to study the Bible again. que temos a oportunidade de estudar novamente a Bíblia. I had mentioned to you yesterday Ontem disse-vos that as we looked at the Holy Spirit que quando olhamos para o Espírito Santo and we wanted to explore how can we hasten the second coming of Jesus, e ao explorarmos como podemos acelerar a vinda de Jesus, and wanted to teach us or to study together practically how we can hurry the second coming of Jesus, e como podemos estudar na prática como acelerar essa segunda vinda de Jesus. so that when you look at the news Por isso, quando olhamos para as notícias or you look at the people around you ou para as pessoas à tua volta and you look at their suffering e o seu sofrimento and you say, I wish I could end this suffering. e dizes, eu gostaria de acabar com esse sofrimento. The truth is, A verdade é, we can, não podemos. and we can end it soon Perdão, podemos e podemos acabá-lo rápido, by the grace of God. pela graça de Deus. And that's what we're going to study tonight. E é isso que vamos estudar hoje. So I'm excited. Por isso estou entusiasmado I hope you're excited. e espero que também estejam. And you remember, you're not European. E lembrem-se, não são europeus. Amen? Amém? Amen. Amém. I'm excited. I feel comfortable. Estou entusiasmado e estou confortável. Let's pray together. Vamos orar juntos. Mighty God, Poderoso Deus, everlasting Father, Pai eterno, it is your time. é o teu tempo. We are reminded that we ought to approach the Bible as if we were approaching your presence. Lembramo-nos que devemos abordar a Bíblia como abordaríamos a tua presença. And so we pray that we would hear the voice of God, E por isso oramos para que possamos ouvir a voz de Deus, that you would speak through us and that you would speak to us. que fales através de nós e para nós. And we pray that the sweet, sweet Spirit of Jesus E oramos para que o doce, doce Espírito de Jesus would be upon this room, esteja nesta sala would be upon every heart, e sobre cada coração and would be upon His Word. e sobre a sua palavra. This is our prayer, Esta é a nossa oração and we trust that you will help this to be our experience. e confiamos que nos ajudarás para que seja a nossa experiência, For we ask in Jesus' name, pois pedimos no nome de Jesus. amen. Amém. Do you have your Bibles? Têm a vossa Bíblia? Amen? Amém? If you don't have your Bible, say, have mercy. Se não têm a Bíblia, peçam misericórdia. Actually, you should say, pray for me, Na verdade, deviam dizer, ora por mim, but I forgive you. mas eu vos perdoo. We have one more meeting tomorrow morning, so I hope you bring your Bibles then. Teremos outra reunião amanhã de manhã e então aí tragam as Bíblias. We are in Matthew 24, Estamos em Mateus 24, the 24th chapter of Matthew. o 24º capítulo de Mateus. When you're there, you can say amen. Quando lá chegarem, podem dizer amém. You can't be there that fast. Não podem chegar lá tão rápido. People just saying amen. As pessoas estão apenas a dizer amém. Did it die? No, it's fine, I think. Okay. All right. Ok, The Bible says a Bíblia diz, in verse 3. no verso 3, Actually, we should start in verse 1. na verdade vamos começar no verso 1. The Bible says, and Jesus went out, A Bíblia diz, e quando Jesus ia saindo and he departed from the temple, do templo, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo.
Now, I want you to notice Eu quero que repares that the disciples have come to Jesus, que os discípulos tinham vindo até Jesus and as Jesus was leaving the temple in Jerusalem, e quando Jesus estava a sair do templo em Jerusalém. they said, Jesus, we want you to see the beauty of the temple in Jerusalem. E eles disseram, Jesus, queremos que vejas a beleza do templo em Jerusalém. Have you ever seen the sunset on the white marble of the temple in Jerusalem? Já viste o pôr do sol no mármore branco do templo de Jerusalém? Because they were so proud of this temple. Porque eles tinham tanto orgulho neste templo. They took pride in this particular building itself. Tinham orgulho especificamente neste edifício. And for good reason. E por boa razão. Because the building reminded them that God was among them. Porque o templo lhes lembrava que Deus estava entre eles. This was the place that God dwelt. Este era o lugar que Deus habitava. They had the literal presence, the glory of God in the most holy place. No lugar santíssimo, eles tinham a presença literal e gloriosa de Deus. So you could understand E por isso podes entender, that if there was a building in Portugal se houvesse um edifício em Portugal, where you knew you could go to that building que soubesses que poderias ir até esse edifício and you could be 12 feet from the presence of God, e pudesses estar a poucos metros da presença de Deus, would you go there? irias lá? Yes or no? Sim ou não? Absolutely. Com certeza. What better place to pray? Que melhor lugar para orar? Because you know God is only 12 feet. Porque sabes que Cristo está mesmo ali. And so they took pride in this building. Então eles tinham orgulho neste edifício. But Jesus said something they were not expecting. Mas Jesus diz algo que eles não estavam à espera. He didn't take out his camera. Ele não tirou a sua câmara. He said this in verse 2. Ele disse isto no verso 2. See ye not all these things? Não vedes tudo isto? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. That shall not be thrown down. Que não seja derribada. In other words, Em outras palavras, Jerusalem, Jerusalém, the temple, o templo, the place where God dwells upon the earth, o lugar onde Deus habita na terra, is going to be destroyed. irá ser destruído. They were shocked. E eles ficaram chocados. But I want you to see their mindset as they respond to this statement. Mas quero que vejas a mentalidade quando eles responderam a esta afirmação. In verse 3, Verso 3. the Bible says, and as he sat upon the Mount of Olives, A Bíblia diz, estando assentado no Monte das Oliveiras, the disciples came unto him privately, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, saying, tell us, when shall these things be? dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? And what shall be the sign of thy coming E que sinal haverá da tua vinda and of the end of the world? e do fim do mundo? Now I want you to know this, the disciples asked Jesus 3 questions. Reparem que os discípulos fazem 3 perguntas a Jesus. How many questions? Quantas perguntas? 3 questions. 3 perguntas. Notice the first question. Repara na primeira pergunta. When shall these things be? Quando serão estas coisas? What are these things that they are talking about? Que coisas são estas de que estão a falar? The destruction of the temple. A destruição do templo. But then the second question is, Mas a segunda pergunta é, what shall be the sign of your coming? que sinal haverá da tua vinda? Now that's interesting. Isso é interessante. How do you get from the destruction of Jerusalem Como é que vais da destruição de Jerusalém to the sign of Jesus' second coming? ao sinal da segunda vinda de Jesus? The only way they would ask this question A única razão para fazer esta pergunta is because the disciples assumed in their mind é que os discípulos assumiram na sua mente that if the temple was destroyed, que se o templo fosse destruído, that means Jesus was coming back. isso significaria que Jesus estava a voltar. Are you with me? Estão comigo? Can you say amen? Podem dizer amém? But not only this, Mas não apenas isto, they ask a third question. fizeram uma terceira pergunta. And what shall be the sign of the end of the world? Qual será o sinal do fim do mundo? So again, Novamente, if Jerusalem is destroyed, se Jerusalém é destruída, that means isso significa Jesus is coming, que Jesus vem it is the end of the world. e é o fim do mundo. Are you with me? Estão comigo? That's what the disciples thought. Isso era o que os discípulos pensavam. But is that true? Mas isso é verdade? No. Não. But Jesus is a master teacher.
Mas Jesus é um professor mestre. He uses our own misconceptions, Ele usa as nossas próprias concepções erradas, our incorrect assumptions, as nossas assunções incorretas, to teach us the truth. para nos ensinar a verdade. He's amazing. Ele é espantoso. Well, let's see what he does. Então vamos ver o que ele faz. Let's see how he answers these three questions. Vamos ver como ele responde a estas três perguntas. Starting in verse 4. Verso 4. And Jesus answered and said unto them, E Jesus respondendo disse-lhes: Take heed that no man deceive you. Acautelai-vos que ninguém vos engane, For many shall come in my name, porque muitos virão em meu nome, saying, I am Christ, and shall deceive many. dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. And ye shall hear of wars and rumors of wars. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. See that ye be not troubled. Olhai, não vos assusteis, For all these things must come to pass, porque é mister que isso aconteça, but the end. mas o fim. But the what? Mas o quê? The end. O fim. So what is he talking about? Então ele está a falar de quê? He's talking about the end of the world. Ele está a falar do fim do mundo. Are you with me? Estão comigo? You see, when you study the Bible, Vê, quando estudamos a there's a Bíblia, principle we have called repetition. há um princípio que nós chamamos de repetição. What is it called? Como é chamado? Repetition. Repetição. You see, if you were talking to someone, Quando estás a falar com alguém, and as you're talking to them, e ao falar com essa pessoa, the person keeps bringing up the word food, a pessoa está sempre a usar a palavra comida. you would automatically assume that they are hungry. Automaticamente supões que ele tem fome. Can you say amen? Podem dizer amém. Because they keep talking about food. Porque eles estão sempre a falar de comida. So the fact that they're repeating this word in every sentence, in every part of the conversation tells you this is what is on their mind. Então o facto deles repetirem esta palavra em várias partes da frase quer dizer que era isto que estava na sua mente. This is the same thing in the Bible. É a mesma coisa na Bíblia. Whenever you study any passage of Scripture, Cada vez que estudas alguma passagem da Escritura, you should always look at the phrases or the words that are repeated in that passage. deves olhar para as palavras ou as frases que se repetem nessa passagem. And that is an indication to you and to me E essa é uma indicação para ti e para mim of what the Bible writer is trying to emphasize in his text. daquilo que o escritor desse texto está a tentar enfatizar no mesmo texto. So I want you to see how many times the phrase the end comes up as we read these texts. Então quero que repares quantas vezes aparece a expressão o fim ao lermos estes textos. So from verse 4 Então desde o verso 4 to verse 14, até o verso 14, Jesus is addressing the end of the world. Jesus está a abordar o fim do mundo. Now he just told us Então ele disse-nos one thing about the end of the world. uma coisa acerca do fim do mundo. He says, when you hear of wars and rumors of wars, Ele disse, e quando ouvires de guerras e rumores de guerras, see that you be not troubled. não vos assusteis, For all these things must come to pass, porque é mistério que isso tudo aconteça, but the end is not yet. mas ainda não é o fim. Are you with me? Estão comigo? Amen? Amém? So all the time, right, we come to these evangelistic series, Então de cada vez que estamos numa campanha and they put evangelística up pictures on the screen e colocam imagens no ecrã of wars de guerras and rumors of wars, e rumores de guerras, and then they say, look, we're heading towards the end. e eles dizem, olhem, estamos a chegar ao fim. But Jesus said, Mas Jesus diz, when you hear these things, quando ouvires estas coisas, the end is not yet. ainda não é o fim. In fact, he goes on to say, Na verdade, ele vai até ao ponto de it is dizer, not the end, não é o fim, it is the beginning of sorrows. é o princípio das dores. Are you with me? Estão comigo? Is that what your Bible says, yes or no? É isso que a vossa Bíblia diz, sim ou não? Yes. Sim. So Jesus says, when you look at all these wars, that doesn't mean it's the end, that means it's the beginning of sorrows. Então, quando Jesus olha para todas estas guerras, ele diz, isso não é o fim, é o princípio das dores. And we should not be troubled. E não deveríamos estar atribulados. But how many times Mas quantas vezes we hear of these preachers ouvimos estes pregadores who try to use these things to scare us into the church, que usam estas coisas para nos tentar assustar na igreja, to scare us into baptism, para nos assustar ao ponto de nos batizarmos, to scare us into studying the Bible? para nos assustarmos até estudarmos a Bíblia? Listen to me, brothers and sisters. Ouçam, irmãos e irmãs, Jesus is not teaching these things so that his disciples will follow him. Jesus não está a ensinar essas coisas para os discípulos o seguirem. He was teaching them because they were already following him. Ele está a ensiná-los porque eles já estavam a And segui-lo. they didn't follow Jesus because he told them, look at the signs.
Eles não estavam a segui-lo porque Jesus disse, olhem para os sinais. They followed Jesus Eles seguiram Jesus because he had won their confidence, porque ele tinha ganho a sua confiança. because they saw God in this man, Porque eles viram Deus neste and they homem. believed that he was the Son of God come down in the flesh. E eles acreditaram que ele era o Filho de Deus vindo na carne. And in particular, E em especial, they saw the love of Christ. eles viram o amor de Cristo. This is why the prophet of the Lord says, É por isso que a profetisa do Senhor diz, it is not the fear of everlasting punishment, não é o medo do castigo eterno, nor the reward of everlasting life nem o prémio da vida eterna, that leads the true disciple to follow Jesus. que faz com que o verdadeiro discípulo siga Jesus. Why are you following Jesus tonight? Por que é que tu segues a Jesus hoje? Is it because you're trying to avoid hell? É porque estás a tentar evitar o inferno? Is it because you have delusions in your mind about heaven? É porque tu tens na tua mente ilusões sobre o céu? Brothers and sisters, we must remember tonight, Irmãos e irmãs, devemos lembrar-nos the hoje, Christian life is not about avoiding hell. a vida cristã não é acerca de evitar o But I inferno. don't want to go to hell either. Mas eu também não quero ir para o But inferno. that's not what it means to follow Jesus. Mas não é isso que significa seguir a And the Jesus. Christian life is not about eternal life. E a vida cristã não é acerca da vida eterna. It is about the person of Jesus. É acerca da pessoa de Jesus. What is eternal life if Christ is not a part of it? O que é a vida eterna se Cristo não faz parte dela? We are not eternal lifeians. Nós não somos vida eternas. We are Christians. Somos cristãos. We follow Christ. Seguimos Cristo. And wherever Christ is, E onde quer que Cristo esteja, there is life. ali há vida. Amen. Amém. He says, because I live, Ele diz, porque eu vivo, you shall live also. tu viverás também. Jesus says, Jesus diz, these signs, estes sinais, these wars, estas guerras, they are not the end. não são o fim, They are the beginning são o princípio of sorrows. das dores. But he continues to answer this question. Mas ele continua a responder à pergunta. I want you to turn with me. Quero que vão até Look in verse 13. verse 13. 13, verso 13. The Bible says, A Bíblia diz, but he that shall endure unto the end, mas aquele que perseverar até ao fim, the same shall be o mesmo será saved. salvo. Now I want you to notice it appears a second time, the phrase the end. Eu quero que repares que aparece uma segunda vez a expressão ao fim. So first he says, the end is not yet. Primeiro ele diz, o fim ainda não é. Now he's saying, he that endures to the end is the one that shall be saved. E agora ele diz, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Do you know there's going to be some people who are going to be lost Sabes que há algumas pessoas que serão perdidos, simply because they let go of Jesus? simplesmente porque largaram Jesus. Because they did not endure unto the end. Porque não perseveraram até ao fim. Jesus says, people will betray you. Jesus diz, as pessoas vão trair-te. Your own church members will persecute you. Os próprios membros da tua igreja te perseguirão. Your friends will misunderstand you. Os teus amigos não te vão perceber. People will try to deceive you. As pessoas tentarão enganar-te. And he says, the love of many shall grow cold, E ele diz, o amor de muitos esfriará. but he that endures Mas aquele que perseverar unto the end até ao fim shall be saved. será salvo. Listen, Ouçam, I know eu sei what it's like o que é to come to a church de vir a uma igreja and feel cold. e sentir frio. There is an important point Há aspecto importante that we fail to recognize que falhamos em perceber as Seventh-day Adventists. como adventistas do sétimo dia. People should not know us by our doctrines. As pessoas não deviam conhecer-nos pelas nossas doutrinas. They should know us by our love. Deviam conhecer-nos pelo nosso amor. But that's not how they know us. Mas não é assim que nos conhecem. They know us as those people that don't do this on Saturday. Eles conhecem-nos como aquelas pessoas que não fazem isto ao sábado. They know us as the people that don't eat meat. Eles conhecem-nos como aquelas pessoas que não comem carne. They know us as the people that like to talk about beasts and Revelation.
Conhecem-nos como aquelas pessoas que gostam de falar de bestas e apocalipse. And while they may know all these things, E embora eles saibam todas estas coisas, and all those things are good, e todas estas coisas são boas, and all those things are true, e todas estas coisas são verdade, but that's not how they should know us. mas não é por isso que nos deviam conhecer. They should know us by our love. Deviam conhecer-nos pelo nosso amor. If we are truly followers of Jesus, Se somos verdadeiros seguidores de Jesus, then we should think for a moment. devemos pensar por um momento. There was no person that left the presence of Christ Não há pessoa que tenha deixado a presença de Jesus and did not walk away feeling and knowing in their hearts that he loved them with all his heart. e não tenha ficado a sentir no seu coração que Ele a amava de todo o seu coração. Is that how people leave our presence? É assim que as pessoas deixam a nossa presença? Is that how they leave our churches? É assim que elas deixam as nossas igrejas? Love is the key, O amor é a chave, not only to the value of any action, não apenas para o valor de cada ação, but to its power. mas para o seu poder. Love Amor is what people should feel when they come into a Seventh-day Adventist church. é o que as pessoas deviam sentir quando vêm a uma igreja adventista do sétimo dia. But the question is, Mas a pergunta é, what do you feel when you go to church? o que é que tu sentes quando vais à igreja? Is it cold? É frio? Are we friends? Somos amigos? Listen, Ouçam, any person who's just going to church qualquer pessoa que vai à igreja, because their mom makes them, porque a mãe obriga, because their dad is the pastor, porque o pai é o pastor, or because they're like, well, it's the truth, e porque ele diz, bem, é a verdade, you will not stay in church very long. não ficarás na igreja muito tempo. You will not. Não vais. But let me give you a secret. Mas deixa-me dar-te um segredo. When I go to cold churches, Quando eu vou a igrejas frias, I get excited. eu fico entusiasmado. You know why? Sabes porquê? Because if the Porque? church was filled with love, Se a igreja estivesse cheia de amor, they don't need my ministry. eles não precisariam do meu ministério. There's nothing for me to do. Não há nada para eu fazer lá. Worship is not about what we receive. A adoração não é acerca daquilo que recebemos. Worship is about what we bring. A adoração é acerca daquilo que trazemos. So when Abraham went to worship God, Por isso, quando Abraão foi para adorar he Deus, wasn't going to receive something from God. ele não foi para receber algo de He was Deus. going to offer something to God. Ele foi para oferecer algo a And he Deus. wasn't just going to offer anything. E ele não foi oferecer uma coisa qualquer. It was going to be his best. Foi oferecer o seu melhor. So when we come to church, Por isso, ao virmos à igreja, let's not complain about the music. não vamos reclamar da música. Get up and sing Levanta-te e canta, because you came to offer to God. porque vieste para oferecer a Deus. You're not coming to church to receive, you're coming to church to give. Não vieste à igreja para receber, vieste para dar. So as much as we complain about the church, we are complaining about ourselves. Portanto, por muito que reclamemos da igreja, estamos a reclamar de nós mesmos. It's like when I counsel married couples. É o que acontece quando eu dou aconselhamento a casais casados. And either the husband or the wife, they come to me Seja o marido ou a esposa, vêm ter comigo and they just start complaining about their husband or wife. e começam a reclamar do marido ou da esposa. Oh, he's not a spiritual leader in the home. Ele não é um líder espiritual em casa. Oh, she's not submissive. Ela não é We're submissa. always fighting all the time. Estão sempre a lutar o tempo todo. It's his fault. É culpa dele. It's her fault. É culpa dela. And I'm like, wow, this person sounds like a really terrible person. E eu fico a pensar, bom, esta pessoa parece ser péssima. They said, well, E eles dizem, bom. and I said, and you married them. E eu digo, tu casaste com ele. So who's really the fool? Então de quem é que é o louco? If they're so bad, why did you marry them? Se ele é tão mau, por que é que casaste com ele? To condemn your wife is to condemn yourself. Condenar a tua esposa é condenar a ti mesmo. So if you are blasting the church, Por isso, se estás a condenar a igreja, why did you join? por que é que te juntaste? To condemn the church is to condemn yourself. Condenar a igreja é condenar a ti mesmo. You are worse than the church És pior do que a igreja. because you're like, well, the church is no love. E porque tu dizes, a igreja não é amor. Well, how much love do you bring to the church? Então, mas quanto amor trazes tu à igreja? Oh, the church is not doing any evangelism. A igreja não está a fazer nenhum evangelismo. How much evangelism are you doing around the church? Quanto evangelismo fazes tu na igreja? The only way, Jesus says, A única maneira, diz Jesus, for anyone to make it at the end, para alguém chegar até ao fim, they must endure. eles devem perseverar. And you know what the Bible says? Sabem o que a Bíblia diz? It says love Diz que amor endures suporta all things. todas as coisas. Amen. Amém. So you know why we can't endure?
Sabes porque é que nós não conseguimos suportar? Because no love. Porque não há amor. Listen, I remember when I was in college, Eu lembro-me quando estava na universidade, I learned this principle. aprendi um princípio. There was this girl, Havia esta rapariga, she lived like 50 miles away from me, ela morava a uns 20 quilómetros de mim and I had no car. e eu não tinha carro. So we were talking on the phone. Por isso estávamos a falar ao telefone. Back then we didn't have cell phones, Na altura não tínhamos telemóveis. so you're actually in your house on the phone. Por isso estás mesmo na tua casa, no teu telefone. And she was feeling really down. E ela estava a sentir-se mesmo mal. She was discouraged. Ela estava desencorajada. She was like, I miss you. Ela estava a dizer, sinto a tua I falta. was like, yeah, I know, if I had a car, I would come see you. E eu disse, sim, se eu tivesse um carro, eu ia ver-te. Right? But in my heart, Mas no meu coração, I was planning. eu estava a planear. I was like, you know, if I start walking right now, E eu pensei, se eu começar a caminhar agora mesmo, I could make it there in 2.5 hours. eu consigo chegar lá daqui a 2 horas e meia. I have to take a bus, Eu tenho que apanhar um autocarro, you know, maybe a taxi, talvez um táxi, and then walk the rest of the way. e caminhar o resto do caminho. You should have seen her face Deviam ter visto a cara dela, when I knocked on her door. quando bati à porta dela. She said, how did you get here? Ela disse, como chegaste aqui? I walked. Eu caminhei. She started crying. Ela começou a chorar. I'm like, why are you crying? Porque estás a chorar? She's like, I'm not crying because I'm upset. I'm crying because I'm overwhelmed. Eu não estou a chorar porque estou preocupada, estou a chorar porque estou impressionada. And she said, that's a long walk. E ela disse, é uma caminhada muito longa. You didn't get tired. Não ficaste cansado. Did not get tired. Não ficaste cansado. Mile after mile. Quilómetro atrás de quilómetro. Mile after mile. Quilómetro atrás de quilómetro. Why is it that I can endure that long walk? Porquê é que eu consigo suportar essa caminhada longa? Because I thought I was in love. Porque eu pensei que estava apaixonado. And that's not even the love of 1 Corinthians 13. E nem sequer é o amor de 1 Coríntios 13. If a young, foolish college student Se um louco jovem estudante could walk 50 miles pôde caminhar 20 quilómetros to go see a girl that doesn't even have his last name, para ver uma rapariga da qual nem conhece o último nome. she's not even my wife, Ela nem sequer é minha esposa. and I'm walking 50 miles E eu caminho 20 quilómetros. because I think I'm in love, Porque eu penso que estou then apaixonado. what does the love of God help us to endure? Então, o que é que o amor de Deus nos ajudará a suportar? It can help us endure a cold church. Pode nos ajudar a suportar uma igreja fria. It can help us endure Pode nos ajudar a suportar a church that feels spiritually dead, uma igreja que se sente espiritualmente morta. because Jesus says, Porque Jesus diz, he that endures until the end, aquele que perseverar até ao fim, the same shall be saved. esse mesmo será salvo. And the only thing that will help us endure E a única coisa que nos ajudará a perseverar is love. é o amor. So young person, Por isso, jovem, simple question. pergunta fácil. Do you love God? Amas a Deus? I'm not asking you, Não estou a perguntar-te do you think about him se pensas nele once a week? uma vez por semana. I'm not asking about, do you get up in the morning to have devotions? Não estou a perguntar se te levantas de manhã para fazer a tua meditação. In your heart, No teu coração, do you love God? amas a Deus? You can only love someone Apenas podes amar alguém if you know them. se o conheces. You can't love God and you don't know God. Não podes amar a Deus e não conhecer a Deus. And I mean the same way you know your best friend, Da mesma maneira como conheces o teu melhor amigo, the same way you know your brother and sister. como conheces o teu irmão ou irmã, You say, I know God, tu dizes, eu conheço Deus. and everything about him that I know, E tudo aquilo sobre ele que eu it conheço, leads me to love him. leva-me a amá-lo. Amen. Amém. So young person, Por isso, jovem, don't spend your days trying to follow the rules. não passa os teus dias tentando seguir as regras. Spend your days Passa os teus dias trying to get to know God. tentando conhecer Deus. Open the Bible, Abre a Bíblia. not to study and say, Lord, teach me this doctrine, teach me that doctrine. Não para estudar e dizer, Deus, ensina-me esta doutrina e aquela doutrina. No, say, Lord, I want to see you. Não, mas diz, Deus, eu quero ver-te. I want to know God. Eu quero conhecer Deus. What does this text, O que é que este texto, what does this sermon o que é que este sermão teach me about God me ensina acerca de Deus? and what I know about him? E o que eu sei sobre Ele? Can I love a God like that? Posso amar um Deus assim? And for me, E para mim, the answer is absolutely yes. a resposta é certamente que sim. But what is your answer? Mas qual é a tua resposta?
Do you love him? Amas a Deus? Do you love him? Amas a Deus? I always tell people Eu digo sempre às pessoas that one of the most interesting things about weddings que uma das coisas mais interessantes acerca dos casamentos is that people are excited. é que as pessoas estão entusiasmadas. I said, I want you to think about what happens in a wedding. Eu quero que penses sobre aquilo que acontece num casamento. You're going to stand in front of hundreds of people, Vais ficar em frente a centenas de pessoas and you're going to pay thousands of dollars, e vais pagar milhares de euros and you're going to wear these clothes that you'll never wear again for the rest of your life, e vais usar uma roupa que nunca mais usarás para o resto da tua vida, so that other people can see you. para que os outros te possam ver. Turn to another person Voltares para outra pessoa who is not perfect, que não é perfeita, who is a sinner, que é um pecador, who is weak, que é fraco, helpless, sem capacidade, there we go. And you're going to look at them and you're going to say, e vais olhar para ela e vais dizer: I'm going to stick with you eu vou ficar contigo until you die. até que morras. And we're all crying. E estamos todos a chorar. This is beautiful. Isto é bonito. I'm like, what? E eu digo: como? So a young man came to me, Então um jovem rapaz veio ter comigo and I was standing there with another friend of mine, e eu estava com um outro amigo. and we were married. Aí éramos casados. Yeah, we were both married, but he was not married. Mas ele era solteiro. So he came and he said, Então ele veio e disse: hey, did you guys see my girl? vocês viram a minha rapariga? And he had a picture on his cell phone. E tinha uma fotografia no telemóvel. And we looked at him, we said, that's not your girl. E olhámos e dissemos: essa não é a tua rapariga. He said, no, man, look, it's my girl. Não, não, olha para aqui, é a minha rapariga. We say, it's not your girl. E nós dissemos: não é. Until you marry her, Até casares com ela, that is not your girl. não é a tua rapariga. She doesn't belong to you. Ela não te pertence. He's like, what? E ele disse: como? I said, until you cross the line E eu disse: até que passes a linha and you make a death commitment to that woman, e tomes um compromisso de morte com aquela mulher, she is not yours. ela não é tua. He said, I don't understand. E ele disse: não estou a perceber. So we said, okay, let us explain it to you. E nós dissemos: ok, vamos explicar-te. If you propose to her, Se tu a pedires em casamento she says yes, e ela disser que sim, and 6 months before the wedding, e 6 meses antes do casamento you're sitting in your room estás sentado no teu quarto and you're like, I don't know if I can do this. e pensas: não sei se sou capaz de fazer isto. So you call her up on the phone E então telefonas-lhe and you say, hey, e tu dizes: olha, I don't think God is leading. acho que Deus não está a orientar. We need to call this wedding off. Temos que cancelar o casamento. Is that okay? Isso está certo? And he said, E ele yeah. disse: sim. I said, it's okay. E eu disse: está certo. I mean, she won't be happy with you, Ela não vai ser feliz contigo, but it's okay. mas está bem. And I said, now if it's 2 weeks before the wedding, E eu perguntei: e se for 2 semanas antes do casamento? plane tickets are bought, Os bilhetes de avião comprados? your wife's mother, the bride's mother has Ok. a dress, A mãe da tua esposa, everyone's ready, the hotels are booked, toda a gente pronta, os hotéis reservados, and then you call her on the phone. e depois telefonas-lhe You say, hey, e dizes: olha, I don't know if God's leading. não sei se Deus está a orientar. Is that okay? Isso estará bem? And of course, all the women are shaking their head. E todas as mulheres estão a abanar a cabeça. That's messed up. Isto é uma confusão. But I said, Mas eu disse: it is messed up, é uma confusão, but it's okay mas está certo, because you haven't crossed the line. porque ainda não passaste a linha. I said, let's say it is the day of the wedding. Digamos que é no dia do casamento. She's putting on the wedding dress. Ela está a vestir o vestido de noiva. And then here's a knock at the door. E há alguém a bater na porta. Who is it? Quem é? It's me. Sou eu. You're not supposed to see me. Não me deves ver. I need to talk to you. Eu preciso falar contigo. I just don't feel like God is leading. Eu acho que Deus não está a orientar. Now you might get slapped across the face. Tu podes levar um estalo na cara. Is that wrong? Isso é errado? No, it's not wrong. Não, não é errado. But I said, when you go to the altar Mas eu disse: quando tu vais até ao altar and you look at that woman e olhas para aquela mulher in the presence of God na presença de Deus and of all those witnesses, e de todas aquelas testemunhas, and the minister asks you, e o ministro pergunta-te: do you, Mr. Steve, tu, senhor Steve, take Rebecca tomas Rebeca
to be your lawfully wedded wife, para ser tua esposa, to have and to hold, para manter e para preservar, forsaking all others. esquecendo todas as outras. And do you solemnly swear E juras solenemente to cherish her, cuidá-la, for richer na riqueza, or for poorer, na pobreza, in sickness na and in doença health, e na saúde, till death até à morte do us part? vos separe. As soon as you say yes, Assim que tu dizes sim, you have crossed the line. passaste a linha. And the next week, E na semana seguinte, you can't call her on the phone não podes telefonar-lhe and say, hey, e dizer, olha, I don't think God is leading. não acho que Deus está a orientar isto. Amen. Amém? So here's my point. Então a questão é a seguinte: How many young people in this room quantos jovens nesta sala has gone to the altar foram até ao altar with Christ? com Cristo? See, many of us have been dating Jesus. Sabem, alguns de nós andam a namorar Jesus. We like him. Gostamos dele. He's fun. Ele é engraçado. He blesses us. Ele abençoa-nos. He encourages us. Ele encoraja-nos. But when have you gotten to the point where you cross the line? Mas quando é que chegamos ao ponto em que passamos a Where you linha? looked at God Em que olhamos para Deus and you knelt down in your room, e te ajoelhaste no teu quarto, knelt down at the altar in church, te ajoelhaste no altar na igreja and you said, Jesus, e tu disseste, Jesus, I promise eu prometo to have you ter-te as my Lord como meu Senhor and as my Savior, e como meu Salvador, for better para o bem or for worse, ou para o pior, in sickness na doença and in health, ou na saúde, for richer na riqueza or for poorer. ou na pobreza. And I promise E eu prometo to cherish you, estimar-te, forsaking all others, esquecendo todos os outros, until death até que a morte do us part. nos separe. The only reason A única razão I will not serve you, Jesus, que eu não te servirei, Jesus, is because I have died. é porque eu morri. It is because there is no breath in me. É porque não há sopro em mim. Have you told Jesus? Disseste a Jesus. Because that kind of love Porque esse tipo de amor is what helps us to endure unto the end. é o que nos ajuda a perseverar até ao fim. When I got married, Quando eu me casei, one of my groomsmen, dos meus padrinhos de casamento, close friend of mine, amigo próximo, he told me, he said, Sebastian, ele disse-me, Sebastian, I only want to tell you one thing. eu quero dizer-te uma coisa. He says, when you get married, Ele disse, quando tu casares, you feel the flame tu sentes a chama of romance. do romance, You're excited. estás entusiasmado, You get to sleep in the bed together. vão dormir juntos na mesma cama You get to have breakfast in the morning together. e vão tomar o pequeno almoço juntos pela You get manhã to do all these things together. e farão todas estas coisas juntos. And it's all romantic, right? E é tudo romântico, certo? But he says, when the flame Mas ele disse, quando a chama of romance has died, do romance morre, he says, my prayer for you ele disse, a minha oração para ti is that the embers é que os embriões of commitment, do compromisso, as brasas, perdão, correto, that the embers of commitment que as brasas do comprometimento will keep you together. vos mantenham juntos. Because as long as you have the embers, Porque assim que tenhas, desde que tenhas as brasas, you can always restart the flame. podes sempre recomeçar a chama. Amen. Amém? I took that Eu ouvi isso and I reminded myself about God. e eu lembrei-me de Deus. And when the flame E quando a chama of the excitement do entusiasmo and the energy e da energia of being a part of a youth conference, de fazer parte de uma convenção de jovens, of doing outreach with hundreds of people, de fazer uma saída missionária com centenas de pessoas, and all these dedicated young people are serving Christ. e todas estas pessoas dedicadas que servem a Cristo, And when all the flame of excitement has died, e quando toda a chama do entusiasmo morreu, the only thing that will keep you a única coisa que te manterá are the embers of your commitment to Jesus. são as brasas do teu comprometimento com Cristo. Because you promised. Porque prometeste. Because you promised. Porque prometeste. And that's the only way E é a única maneira to endure de perseverar
until the end. até ao fim. I know Eu sei that the Lord is leading me to say this que o Senhor me está a orientar para eu dizer isto, because this is not my sermon. porque este não é o meu sermão. God Deus is calling us está a chamar-nos as a young person, como jovens, as young people, to stop playing with Jesus, a deixar de brincar com Jesus, to stop dating him, para deixar de o namorar enjoying the relationship, e juntar-nos numa relação, but keeping him at a distance. mas deixá-lo à distância. We want the benefits, Queremos os benefícios, but we don't want the responsibility. mas não queremos as responsabilidades. We want the blessings, Queremos as bênçãos, but we don't want to obey. mas não queremos obedecer. And tonight, E esta noite, Jesus is calling. Jesus está a chamar Someone who's never come to Jesus alguém que nunca veio até Jesus and made a death commitment to him. e fez um compromisso até à morte com ele. Because if you Porque se tu and if I e se eu do not love him, não o amamos, we will not endure. não perseveraremos. We will give up. Desistiremos, But if we love him mas se o amamos and we commit to him e nos comprometemos com ele and we cross that line, e passamos essa linha, when the world is cold, quando o mundo é frio, when life is hard, quando a vida é difícil, when sickness comes, quando a doença aparece, when poverty comes, quando a pobreza aparece, we can still praise him. ainda podemos louvá-lo, We can still thank him. ainda podemos agradecer-lhe. When 99% of the rest of the church Quando 99% do resto da is igreja cold, está fria, I promise Jesus eu prometo, Jesus, that I'll be the one person in that church e eu que serei a única pessoa nessa igreja that will be loving, que será amorosa, that will be kind, que será simpática, that will be hospitable, que será hospitaleira, because I promised him. porque eu lhe prometi, Because I love him. porque eu o amo. Every head is bowed, every eye is closed. Toda a fronte curvada e todo o olho fechado. Jesus Jesus doesn't want a half-hearted commitment. A half-hearted commitment. Jesus não quer um comprometimento a meio. It's time to stop dating Jesus. É hora de deixar de namorar Jesus. And you know who you are. E tu sabes quem tu és. Maybe you're afraid. Talvez tenhas medo, Maybe you don't know how talvez não saibas como. to make a full commitment to Jesus. Fazer um compromisso total com Jesus. But tonight, Mas esta noite, Jesus is calling you to this altar. Jesus chama-te até este altar. And the Holy Spirit is working in your heart. E o Espírito Santo está a trabalhar no teu coração. Say, it's time for you É tempo para tu to cross the line. passares a linha. It's time for you É tempo para tu to make a full fazer 100% um comprometimento a 100%, surrender uma rendição to Jesus a Cristo as Lord. como Senhor. So if you're going to come up front, Por isso, se vens até à frente, this is what you are saying. é isto que estás a dizer. You're saying, Jesus, Estás a dizer, Jesus, I promise eu prometo to have you ter-te as my Lord, como meu Senhor, as my Savior, como meu Salvador, for better or for worse, para o melhor ou para o pior, in sickness and in health. na doença e na saúde. Whether I am rich Quer eu seja rico, or whether I am poor, quer eu seja pobre. and I promise to cherish you E eu prometo estimar-te above all others acima de todos os outros, until death.
até à morte. The only reason why I will not obey you, A única razão pela qual eu não vou obedecer-te, the only reason why I will not serve you, a única razão pela qual eu não vou servir-te, is because I have died. é porque eu morri. If the Spirit is calling you to make that commitment Se o Espírito te impressiona a fazer esse compromisso to Christ, com Cristo, I want you to come down to this altar. eu quero que venhas até este altar. Because Jesus says, Porque Jesus diz, it's time for you to cross the line. é a altura de tu passares a linha. Come, Vem, whoever you are. seja lá quem fores. The Spirit is impressing you. O Espírito está a impressionar-te. I've never made this commitment to Jesus. Eu nunca fiz este compromisso com Cristo. But tonight, Mas esta noite, I'm crossing the line. eu vou passar a linha. Every head is bowed, every eye is closed. Toda a fronte está curvada e todo o olho fechado. If you're not coming, you need to be praying. Se não vens, deves estar a orar. Because this is a serious prayer. Porque esta é uma oração muito séria. This is the moment Este é o momento where everything changes. em que tudo muda. Because when you cross the line, Porque quando passas a linha, Jesus says, Jesus diz, you are mine. tu és meu. And I will not allow any other power in your life E eu não vou permitir mais nenhum poder na tua vida, except my own. exceto o meu próprio. Jesus will place a hedge about you, Jesus vai colocar um limite sobre ti. and nothing E nada can happen to you pode acontecer a ti, except Jesus has allowed it, a não ser que Cristo tenha permitido, because you are His. porque tu és dele. Amen. Amém. You have nothing to fear Não tens nada que ter medo when Jesus is your Lord quando Jesus é o teu Senhor and when He is your Savior. e quando Ele é o teu Salvador. He is able Ele pode to keep you manter-te from falling. de cair. And one day, E um dia He shall present you faultless Ele irá apresentar-te sem falhas before the presence of His majesty diante da presença de Sua Majestade, with exceeding joy. com alegria inexprimível. He loves you, Ele ama-te and He's given all for you. e deu tudo por ti. It should not be hard to give all to Him. Não deve ser difícil dar tudo por Ele. Ellen White says, Ellen White diz, people think it hard as pessoas acham difícil to give all to Jesus dar tudo a Cristo, when Jesus has given all to them. quando Cristo deu tudo a elas. She says, I'm ashamed to think it. Ela diz, tenho vergonha de pensar, I am ashamed to write it. tenho vergonha de o escrever.